Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala em depressão, a gente fala numa doença, e é uma doença mesmo, não é fraqueza da pessoa, não é falta de vontade de viver. É um problema sério de saúde que acomete muitas pessoas, mas o mais triste, muita gente nunca foi diagnosticada com depressão. E aí vive num ciclo terrível de falta de qualidade de vida, simplesmente porque acha que não é depressão ou nunca teve condições de ir até um médico. Então hoje a gente abriu o nosso espaço para que você consiga entender o que é a depressão, para você conseguir uma ajuda, tirando suas dúvidas com o Dr. Ciro Massi, que é psiquiatra, e se ajudar também nesse processo, que isso também é importante. Alex fez um resumo falando sobre depressão. Vamos ver? Você já sentiu ou sente uma tristeza profunda e muitas vezes sem conteúdo, sem motivo aparente? Mesmo que algo maravilhoso aconteça, você continua triste? A pessoa triste pode ter sintomas do corpo, como sentir aperto no peito, taquicardia, chorar, e tudo isso pode ser depressão. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Segundo a OMS, a depressão será também a doença que mais gerará custos econômicos e sociais para os governos, devido aos gastos com tratamento para a população e às perdas de produção. De acordo com o órgão, os países pobres são o que mais devem sofrer com o problema, já que são registrados mais casos de depressão nestes lugares do que em países desenvolvidos. Atualmente, mais de 450 milhões de pessoas são afetadas diretamente por transtornos mentais, entre eles a depressão. É preciso se cuidar, adotar hábitos saudáveis e, antes de tudo, buscar ajuda médica. A depressão é o assunto de hoje no Plantão Médico do Melhor da Tarde. Agora, doutor Ciro, até para as pessoas em casa entenderem, qual a diferença para a pessoa de sintomas de uma depressão para uma tristeza, uma perda que você teve em família, perdeu o emprego? Qual a diferença desses sintomas? A tristeza todos nós passamos na vida, né? Eu costumo dizer para meus pacientes que paz eterna só é cemitério. Quem está vivo tem problema. A gente vai enfrentar problemas e sempre que o seu cérebro interpretar aquele problema como uma perda, porque ele poderia interpretar como uma ameaça, ele poderia interpretar com medo, mas não, ele interpreta como uma perda. Perdi alguma coisa. Essa interpretação, perdi, leva a um sentimento de tristeza. Na verdade, é uma reação automática do nosso corpo, do nosso cérebro, para fazer você parar e refletir sobre aquilo que aconteceu, para ver se você aprende com o episódio, né? Então, na verdade, esse sentimento de tristeza tem um fundamento, tem uma intenção, vamos chamar assim, biológica, que é você parar para refletir. Se você cometeu algum erro, não cometer mais, aprender com o episódio. Aprendeu, acabou, já era, não tem mais que sentir tristeza, não tem mais. Agora, a depressão, ela na verdade é um espectro, né? O que é espectro? Ela começa num ponto e termina no outro. Então, tem várias graduações. Então, você começa desde uma tristeza mais simples, uma depressão episódica, até terminar numa depressão muito grave, né? Numa depressão que realmente incapacita a pessoa para o trabalho, para qualquer coisa na sua vida, né? Então, assim, a tristeza faz parte da vida, né? É um sentimento que faz parte da vida. Agora, não é para se conformar com a tristeza que perdura no tempo, que ela não tem um motivo que você consegue localizar e que ela não melhora com nada. Aí você começa a pensar em depressão. A gente tem aqui uma lista de alguns sintomas da depressão. A gente tem tristeza persistente, que foi o que você disse, você reflete, acaba refletindo sobre o que você fez, não acha nada e essa tristeza se mantém. Fadiga e baixa energia, né? Isolamento social, retardo psicomotor, então os movimentos ficam mais lentos. Problemas para dormir ou para acordar, ou hipersonia, que é o excesso de sono. Dificuldade de concentração e perda de interesse em atividades que antes eram consideradas agradáveis. Essa é a chave. Então, assim, é isso aí. A tristeza é uma coisa. Agora, apresentou esse quadro aqui, opa, estou saindo da tristeza, né, esperada da vida. Isso aqui tá lembrando uma depressão, convém procurar já esclarecimento. Agora, a depressão, ela se manifesta de uma vez? Ou a gente vai tendo sintomas que vão se juntando a outros também? Vai depender de cada caso, de cada pessoa. Às vezes a depressão é desencadeada, ela tem um início com um fato episódico da vida. Então, aparece um trauma, aparece uma perda, perdeu um pet, perdeu um emprego, perdeu alguma coisa. E aí, de repente, ela se instala. Porque a pessoa já tinha uma propensão,
né? Então ela tinha lá, já tinha aquela semente e essa semente foi adubada, foi regada pelos acontecimentos da vida. E aí ela passa a se manifestar. A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos ver, você de casa vai mandando tua pergunta, viu? Vamos ver o primeiro deles, olha. Depressão é um sinal de fraqueza ou falta de força de vontade. Isso é muito triste, né? Misericórdia, não fala isso. Ó. Se você quiser, esquece o programa inteiro, mas nunca fale isso. Nunca, nunca, em hipótese alguma fale isso. Né? Isso aí é você predispor o indivíduo a mais problema. Então, literalmente, é jogar gasolina no fogo. Você dizer isso para uma pessoa que está deprimida é piorar muito o estado dela. E olha, desculpa a franqueza, mas você é responsável por essa besteira que você acabou de falar, tá? Você acabou de jogar gasolina no fogo, você acabou de tocar fogo na casa, você acabou de fazer a pessoa piorar muito e a responsabilidade é sua. E a partir de agora, então, não tem mais desculpa, porque você sabe que isso aqui jamais se fala para uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Pior inimigo da mente saudável, é o preconceito. E o preconceito nasce de ideias equivocadas. A partir de agora, você não tem mais o direito de cometer esse equívoco, tá? Não existe isso. Agora, imagine para a pessoa que já se sente no fundo mesmo do poço, ouvir uma coisa dessa. Você pisa na cabeça. Pisa mesmo e atola de vez, né? Atola de vez. Vamos ver mais um mito ou verdade? Depressão pode ter sintomas físicos, como dores de cabeça, problemas digestivos e fadiga crônica. Sim, sem dúvida. Muitas pessoas que se queixam de cansaço ou que se queixam de uma dor de cabeça, na verdade pode ser sintoma de depressão. Então convém esclarecer esse diagnóstico, principalmente sintoma de cansaço. Eu estou cansado, tal, mas também eu trabalhei muito. Essa é uma questão interessante. Às vezes você atribui aquele cansaço, aquela coisa, como uma coisa episódica. Mas se isso está persistindo no tempo, se isso está atrapalhando o seu cotidiano, não se conforma. Busca ajuda médica para esclarecer esse diagnóstico, porque pode ser uma depressão. Mas às vezes a gente fala que está cansado, porque você está esgotado, Sim. que você está meio de saco cheio, né? Mas Uma noite de sono resolve. Um final de semana na ou então praia fala, vamos resolve. sair, você está Isso. tudo disposto a ir, né? É. E se você está de fato com depressão, vamos sair, vamos passear, não ajuda nada. Nada. Né? Vamos ver para algumas perguntas que surgiram? Ó. Separei essa aqui do Silvanei, que vai dentro do nosso assunto. Boa tarde, Kátia. Doutor, fico no quarto no escuro sem querer conversar com ninguém. Isso é um sintoma de depressão? Pode ser, Silvinei, pode ser. Eu acho que compensa esclarecer. Só uma andorinha não faz verão. Só um sintoma é difícil dizer o que está acontecendo. Mas, a princípio, a vontade de não ter contato com o mundo, a vontade de se isolar totalmente, se não for episódico, se não for pontual. Porque assim, viver é bom, viver é muito bom, mas não precisava ser todo dia. Então assim, tem dia que você acorda que, meu Deus, né? Você quer ficar mais trancado no quarto. Isso é um dia. Agora, persistiu no tempo, tá atrapalhando as suas atividades do dia a dia, sua atividade social, sua vida familiar, sua vida econômica, vai procurar ajuda, porque aí tem. Boa. E quanto antes procurar ajuda, melhor. Né? Melhor. Depoimento rapidinho, eu que trato de depressão e eu tenho uma necessidade de ficar quietinho, isolado às vezes. E aí na terapia eu tô identificando isso, porque eu sofria mais. Como eu tô deprimido, não. Às vezes é importante também estar quietinho no meu cantinho e me respeitar o meu tempo, né? A Rita, o apetite está reduzido ou exagerado? Pode ser ponto de depressão? Ou pode ser um transtorno alimentar. Aí realmente vai ter que se passar por um especialista para ele examinar e ver o que está acontecendo. Pode ser um transtorno alimentar também. Tem mais uma? Vamos lá. Doutor, em relação às mulheres, qual a diferença entre tristeza materna e depressão pós-parto? Olha, a depressão pós-parto é um quadro existente, né? Então, você tem um percentual das mulheres que vão apresentar a depressão após o parto, tem diversas causas, inclusive hormonais, e tem que ser tratado, porque senão ela vai piorar mesmo. A depressão materna, a tristeza materna, é mais uma melancolia, né? É uma mudança no estilo de vida, é uma mudança no cenário, as coisas estão mudando e a pessoa tem que se adaptar. Isso pode gerar, para algumas mulheres, melhor dizendo, uma certa melancolia. Ou então, né, quando a mulher acaba de ter bebê, os hormônios estão tudo enlouquecidos, então é normal a mulher se sentir meio estranha. Até mesmo porque são tantas as mudanças de uma vez que acontecem, né? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, a mulher que nunca teve vontade de largar os filhos, recém-nascidos, sair correndo, está mentindo. Porque qualquer mulher que teve bebê, se ela for honesta, ela vai chegar a um ponto de tal esgotamento, porque os hormônios estão mudados, a exigência é tamanha que vai vir uma melancolia, vai vir uma tristeza. E o bebê isso é chora, normal. você chora junto. Não.
Você fala, mas tá chorando de quê? Já comeu, já troquei, já pus de bruço. O Tiago, o meu mais velho, chorava junto. Tem uma Abraçava cena... e chorava ele, chorava eu. Porque você fala, e aí, eu faço o quê? O que falta fazer pra essa criança? Uma série que eu adorava, né, que já saiu, o Big Bang Theory, aparece lá um dos personagens que teve um bebê, ela é exausta e fala, mas o que você quer? Você quer uma lasanha? É totalmente exausta. Desesperador. Desesperador, você quer uma lasanha? Mas é bem isso. É bem desesperador. É que as pessoas, elas criam uma história bem fantasiosa sobre a gravidez, o nascimento flores, do né? filho. Ah, não é não. E para todo mundo é muito tranquilo. E é muito difícil. Por isso que a gente teria que conversar uma com a outra abertamente. E não conversar colocando medo. Porque também tem gente que ou fala que tudo é uma fantasia, ou bota um medo exagerado na mulherada. Então é um período que é importante mais do que nunca a gente trocar experiências. Trocar experiência. Médico, Ser né? mãe é para descer num paraíso. Não é bem assim não, hein? Não é só paraíso não. Se prepara, procura ajuda especializada para enfrentar isso. Porque, assim, não necessariamente medicamentosas, tem estratégias de comportamento para você enfrentar isso, grupos de apoio para você enfrentar isso. Não precisa sofrer sozinha, não. Verdade. A gente tem aqui fatores que podem contribuir para a depressão. Desculpa, a gente tem genética, a química cerebral, vulnerabilidades pessoais, então relação pessoal frente ao luto, tristeza, frustração. E nem todos esses fatores juntos podem ser uma depressão, mas alguns podem indicar um xizinho a mais. Doutor Ciro, é isso? Genética. Se você pegar gêmeos, esse é um estudo que o pessoal adora fazer, né? Pega gêmeos univitelinos, quer dizer, gêmeos idênticos, que foram criados por famílias diferentes e vai acompanhando durante o tempo. Então você percebe que um que está numa família muito estruturada, muito tranquila, tem depressão tanto quanto o outro. Então, o que explica isso? Genética. Hoje, infelizmente, não está tão acessível assim, o preço não é tão em conta, mas a gente já tem exame genético para detectar isso. Para detectar vários transtornos, várias doenças, vários. É um painel, a gente usa. É um painel enorme. Você não consegue mexer na genética. Eu nasci com 5 dedos na mão, vou ter narigão e ia ficar careca. Lamento, é isso, é o que temos. Mas assim, você consegue mexer na epigenética, naquilo que pode ser um gatilho para a genética se manifestar, né? Então você consegue mexer. Hoje, um dos grandes lances é a abordagem epigenética. Então, para você controlar esse start? Você controlar esse start. Você controlar esse start. Chama epigenética, né? É bem interessante. Agora, a química cerebral. Química cerebral, isso aí dá muito pano para manga, porque durante um bom tempo, até para simplificar, as pessoas falavam, tem depressão por baixa de serotonina. E assim, eu conheço vários psiquiatras, acho que nenhum psiquiatra acredita mais nisso, né? É sempre multifatorial. Mas as pessoas falavam assim para simplificar. E saiu reportagem dizendo, olha, não é só serotonina, tem vários fatores. Os psiquiatras olharam e falaram, até aí, né? Normal, né? Mas um dos fatores o transtorno depressivo chama transtorno, não chama doença, a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno, porque ele tem muitas causas. Ele é multifatorial, é muita coisa envolvida. Um desses fatores, sem a menor sombra de dúvida, são os neurotransmissores. Tanto é que melhora com um antidepressivo. Agora, isso não quer dizer que quem tem a depressão nasceu com falta do antidepressivo, né? Não, mas você consegue realmente melhorar a qualidade de vida para níveis impensáveis. Eu estou formado há bastante tempo. Você melhora a qualidade de vida de maneira impensável com os antidepressivos, com a bioquímica, da química cerebral, né? Você tem que levar em conta tudo. Mas, por exemplo, uma quantidade pequena de lítio no corpo pode fazer com que a pessoa também tenha, se já junta a genética e outros pontos, um impulso maior para uma depressão mais profunda ou não? Como se então, normalmente o lítio, ele existe na forma de carbonato de lítio. E a pergunta é bem oportuna, porque tem gente que mensura o lítio no sangue e fala que teu lítio está baixo. A metodologia, ela não funciona. Isso cai em prova, hein? Cai em prova de médico psiquiatra. Porque, assim, o lítio que a gente mensura no sangue, ele só é apontado se o indivíduo estiver tomando lítio como um estabilizador de humor, para o transtorno bipolar, né? Então, assim, toma pau na prova. Se falar que porque está com lítio baixo no sangue, eu tenho que repor lítio, isso não existe. A metodologia do sangue não detecta. Ela só detecta acima de um determinado ponto e esse ponto necessariamente só é atingido se estiver tomando remédio. Tá? Então isso não existe. Então, assim, eu vou falar claramente. Fui no doutor, ele me mandou mensurar o lítio lá no laboratório, deu baixo e ele resolveu me dar lítio.
Que era o que acontecia delicadamente, né? procura uma segunda opinião. Muito bem. Vamos para algumas... Tem mais perguntas? mitos e verdades? Tem, Já vai antes? separando as Tá bom, perguntas pode aí deixar. também. Vamos ver Vamos lá, mais um doutora. mito e verdade? Ó, somente pessoas com histórico de problemas emocionais ou traumas serão afetadas pela depressão. Não. Não, né? É uma predisposição. O trauma, o histórico de problemas pode levar à depressão. Mas existem pessoas, eu tenho vários pacientes, assim, olha, ele chega falando assim, mulher, vai. Mulher tem o dobro, a gente já vai falar, mas mulher é o dobro. Olha, a minha família está bem, eu tenho um marido maravilhoso, minha situação financeira está estável, eu moro num paraíso e não vejo lá sem viver. Eu não tenho um problema. Se eu tentar localizar na minha vida um problema, eu não localizo. E tenho depressão. Esse é o típico da depressão biológica. Que a abordagem deve ser predominantemente biológica. A não ser, claro, que você vá fuçar no passado, encontre lá um conflito, parará, mas a princípio, até para mim contrário, é um motivo biológico. Tá. Vamos para a pergunta? Marcelo, doutor Ciro, o que fazer de imediato quando percebemos que estamos entrando nessa de depressão devido a luto ou a perdas repentinas? Então, um luto, é uma perda repentina, é uma tristeza que a gente chama de reacional. Uma tristeza reativa, uma tristeza secundária a um fato bem caracterizado, né? Então, assim, se você não estiver dando conta disso sozinho, depois de um prazo razoável, esse prazo razoável é no máximo 3 meses, no máximo. Tem que procurar ajuda, né? Antes que uma depressão se instale. Nesses 3 meses mesmo, olha, tem que falar, tem que procurar psicoterapia, tem que procurar grupo de apoio. Na internet tem vários grupos de apoio. Compartilha, busque relacionamentos sociais saudáveis. Isso é importante porque durante muito tempo se fala, olha, você tem que se relacionar com as pessoas. Dependendo do relacionamento, é melhor não, né? É melhor não ter. Verdade. Tem uma pergunta aqui da Solange legal, né, Vamos lá, Alex? boa, chefe. Boa tarde, doutor, Kátia e equipe. Quem tem depressão, terá que tomar antidepressivos durante toda a vida? Não. Na verdade é assim, quando você institui certos tipos de antidepressivo, eles levam um certo período de tempo para o cérebro se estabilizar. Normalmente são 8 meses, no mínimo. Antes disso, você não pode retirar, você não pode aumentar, você não pode diminuir, porque o cérebro está se reestruturando, está mudando a estrutura física mesmo, físico-química, das regiões que estão relacionadas com a depressão. Aí vai ter que tomar durante quanto tempo? Então, isso vai ter que ser analisado com o psiquiatra. O psiquiatra é o especialista, o psiquiatra não é médico de louco, né? O psiquiatra é o médico especialista em transtornos mentais, que inclui depressão, né? No mundo ideal, seriam psiquiatras que iam tratar a depressão, mas infelizmente, todo médico está qualificado para fazer isso. Mas no o mundo psiquiatra ideal é muito mais, eu acho que presente na vida desse paciente, porque ele tem outras formas de enxergar essa depressão, né? Ele é especialista, né? Ele focou nisso. Ele focou nisso, né? Então, assim, não vai ter que tomar. Agora, prevenir a recaída e prevenir a recidiva, qual a diferença? A recaída está indo tudo bem e volta. E recidiva, estava bem, teve alta e voltou, né? Então, essa é a diferença básica entre recaída e recidiva. Isso é coisa para especialista, né? Porque a partir do momento em que você introduzir um antidepressivo, não vai ficar tomando antidepressivo a vida inteira. Que é isso? Existem casos que precisam? Existem, assim como eu preciso de óculos, senão eu não enxergo nada. Aliás, mesmo com óculos, eu já não enxergo direito. Então, vai ter, mas assim, tem que conversar com o seu médico e, a princípio, tem que ser individualizado, caso a caso, para ver se é necessário tomar do longo período de tempo ou não. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá, a Raíssa, para casar com essa aqui, ó. Estou para iniciar o tratamento e a doutora que está me acompanhando mencionou sobre os remédios. E ela ficou com certo receio. Então, os antidepressivos, em alguns casos, são realmente necessários, doutor? Sem dúvida. São necessários, sim. Como eu tenho que usar óculos, como eu uso o meu colete para não sentir frio, embora não esteja tão frio aqui. Enfim, você precisa de correções, né? Ele não é uma panaceia geral. Agora, é uma questão de custo-benefício. Sem antidepressivo, o que pode acontecer? Muita coisa ruim. Mas muito pior que os efeitos colaterais. Muito pior que os efeitos colaterais. Então, assim, não é uma panaceia, não é para a gente colocar no vidro de água mineral e sair distribuindo para todo mundo. Não é pílula da alegria, não é pílula da alegria. Ele corrige um problema se esse problema estiver acontecendo. Um problema bioquímico. Mas, assim, se tiver esse problema, toma. Sem preconceito. Não é sinal de fraqueza, voltamos lá para o nosso slide anterior, né? Não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta de caráter, não leva à dependência. Na verdade, você estabiliza com uma dose e mantém com aquela dose, né? O problema principal que acontece é o indivíduo tirar antes da hora ou começar a tomar a mais se estiver passando mal e tomar a menos
se estiver passando bem. Isso estica muito o tratamento. O tratamento que era para durar 8 meses, 10, 12 meses, dura 2, 3, 5 anos. Aí sim, porque você mexeu na medicação. Como toda medicação controlada, ela é controlada, ela deve ser... É um médico que deve estar muito atento a isso para ver as flutuações que possam ser necessárias. Mas se tem que tomar, tem que tomar. Como E cada alguém que caso é um caso. A gente toma para colesterol, toma para colesterol, toma para hipertensão, alta, toma para diabetes, não vai tomar para tristeza, que é uma tristeza patológica, tem que tomar, claro. Tem que tomar. É isso aí. A gente tem aqui alguns tipos de depressão. Depressão clássica ou maior, transtorno depressivo persistente, que é a distimia, transtorno afetivo sazonal, depressão psicótica, depressão situacional, depressão pós-parto, depressão atípica e o transtorno disfórico pré-menstrual. São todos esses tipos? São. A depressão como o médico vê qual é um, qual é outro, qual é outro, qual é outro? Então, tem que fazer medicina e residência. Assim, a depressão clássica, toda. a depressão clássica é a depressão, aquela clássica que a gente vê um indivíduo triste realmente, que não tem motivação para fazer nada, tá caidão. O transtorno depressivo persistente, a distimia, é bem interessante, porque muita gente não imagina que seja depressão. Como que é? É um mau humor crônico, uma tristeza, um desânimo, um mal-estar que o indivíduo muitas vezes não consegue dizer e um pessimismo, né? E muitas vezes a gente fala, mas também com esse mundo que a gente vive, como é que dá para ter bom humor, como é que dá para ser pessimista? Não, esquece, tá? Se esse pessimismo, se esse mau humor está prejudicando o seu cotidiano, não permite a você ter alegria de viver, dar risada, né? O xiste, a risada é muito importante, né? Dá uma olhada se não compensa você procurar auxílio, porque às vezes é falta de um nutriente ou talvez uma dose baixa de antidepressivo resolva isso. É bem tranquilo. Já equilibra, né? Tá. E o transtorno afetivo sazonal, aquele de vez em quando? Normalmente isso acontece mais no hemisfério norte por flutuação da luz, né? Tá. Então as pessoas que passam inverno rigoroso, que não têm certos raios, eles sofrem esse tipo de depressão. Aqui no Brasil é raríssimo. E a depressão psicótica? Aí é psicótico mesmo, um indivíduo que tem por exemplo, uma esquizofrenia e que tem um sintoma, a gente chama de esquizoafetivo, que vem, o afeto também está prejudicado, muda totalmente o tratamento, é bem coisa de especialista. Tá. E as outras a gente acabou já falando. Vamos para algumas perguntas? Muitas perguntas chegando aqui, o consultório hoje está bombando. Tá ótimo. Gilberto, é real que a depressão bipolar é o tipo que mais causa suicídios, por exemplo, doutor? Olha, a depressão bipolar, na verdade é assim, se você falar em causa de suicídio, em causa de atentado à própria vida, você tem uma coisa que se chama suicídio abortado, que é um indivíduo que tentou, que queria realmente morrer. Na verdade, as pessoas não querem morrer. Nenhuma pessoa quer morrer. Ela está buscando uma solução definitiva para um problema relativo, um problema de tempo delimitado, né? Então, assim, na verdade, todos os aspectos que a gente tem, todas as campanhas que se tem contra o suicídio, é ganhar tempo. Porque quando o indivíduo ele ganha tempo, ele tira a impulsividade dele de querer acabar com aquele sofrimento, ele percebe que é uma solução muito drástica e que a solução tem saída. Então, assim, sinceramente, em vez de falar mais desse ou daquele transtorno que leva a essa morte, eu acho que o mais importante é falar isso. Como é que você age com uma pessoa, por exemplo, que está pensando em se matar? Ganhe tempo até procurar ajuda. É isso que o CVV vai fazer. Liga para o CVV, pede ajuda e ganhe tempo. É uma decisão definitiva para um problema circunstancial, um problema que não é definitivo. Pode ser desespero momentâneo, né? É um desespero momentâneo, perfeito. É um desespero momentâneo, né? Então você tem que ganhar tempo, porque com tratamento efetivo, com tratamento efetivo melhora. As coisas têm solução. O que você pode ajudar? Falar, tamo junto. Ganha tempo, pega no ombro e fala, tamo junto, vamos procurar ajuda. E aí o médico vai orientar direitinho como agir, o que tomar e o que fazer, né? Exato. Temos mais mitos e verdades, vamos ver mais um? Crianças não têm depressão. Besteira? Tem sim. Tem. E como diagnosticar a depressão de uma criança? Então, normalmente, quem começa a observar são os professores, né? Os pais, os professores. Porque é a criança que muda o comportamento, né? Ela que era uma criança
saída, que gostava de brincar, que gostava de rir, que tinha alegria, felicidade, de repente começa a ficar ensimismada, né? E aí começam os diagnósticos diferenciais. Da onde está vindo essa depressão? É situacional? Essa criança, por exemplo, sofreu algum tipo de abuso dentro da própria casa, dentro da escola, dentro do bullying, ou ela está passando uma dificuldade, por exemplo, devido à situação social que ela está vivendo, né? Então aí já começa um papo de especialista, de tentar esclarecer o que está acontecendo. Mas que pode ter depressão? Pode. E aquela história da depressão ser genética em alguns casos, já chega na infância também? Sim, na infância também. Então, é comum você falar, olha, eu nasci, eu já tinha lá meus 6, 7 anos, eu era uma criança triste. Não tinha motivo para isso, mas eu já era uma criança triste. Provavelmente aí tem uma fundamentação genética, bem lembrado. E às vezes, não é nem o pai e a mãe que tem depressão, às vezes pode ser os avós, tataravós, que eram considerados tristes e mal-humorados, né? Não tenha dúvida. Essa transmissão não é só genética, na verdade é epigenética também. Então, existem estudos que percebem isso, né? Às vezes a avó tinha um determinado problema, o neto, o filho não tinha esse problema, mas o neto nasce com esse problema. E isso se reproduz até em laboratório. Você consegue deixar camundongos tristes, simplesmente, por exemplo, ou mudando biota, fazendo um transplante da bicharada que a gente tem no intestino, de pessoas deprimidas, ou transmitindo de geração a geração alguns tipos de problema. Você condiciona o camundongo alguma coisa, medo de choque, o filho dele não tem nada, o neto já nasce com medo de choque. Então essa transmissão a gente chama de epigenética. Essa é a última palavra em abordagem que a gente está tendo. É importante a gente saber disso para a gente começar a pensar num relatório de um histórico familiar, né? Sim. Quando você vai ao médico, você fala assim, eu tenho, minha mãe tem, ou então minha mãe não tinha, ou então meu avô tinha, porque a gente acaba não falando, né? Muitas vezes sobre esses assuntos em família, isso é importante. A gente tem mais um mito ou verdade, quer ver? Vamos ver, ó. Que também entra nesse aspecto que a gente está falando. Adolescentes com depressão serão adultos que sofrerão com a doença? Espero que procure tratamento. Né? Então, assim, existe uma coisa chamada síndrome da adolescência normal. Então, o cérebro do adolescente, olha, ele está pior que o trânsito de São Paulo. É um pandemônio, ele está refazendo todas as conexões, né? E isso termina, sabe que idade? 22, 24 anos. Nossa. Então, antes disso é bagunça, tudo confuso. Aliás, eu costumo disse isso para minhas filhas, é uma sacanagem pegar um adolescente de 17 anos e falar, você tem que escolher a faculdade, você tem que escolher aquilo que você vai fazer o resto da tua vida. Mega estressante, né? Mas voltando ao nosso assunto, não. Então, assim, tem a depressão, isso normalmente um pediatra mesmo que acompanha, ele pode já ser a primeira linha de defesa, ele já pode dizer se aquilo é uma depressão ou se faz parte da síndrome da adolescência normal, isso existe, é um termo dos pediatras, síndrome da adolescência normal, e então ele vai ter períodos de recolhimento, de depressão, que fica lá meio esquisito, porque faz parte da adolescência mesmo, né? Agora, a atividade física ajuda também o corpo? Ajuda. Nesse processo? Ajuda, mas assim, quanto mais aparece recurso, mais complica a vida da gente, nesse sentido, né? Porque isso é genético. Então existem pessoas que Mas digo, junto com o tratamento, não, a atividade, sim, né? mas existem pessoas que não vão melhorar com a atividade física, e isso é genética. Então, infelizmente, é um exame pouco acessível. Mas assim, se você não faz atividade física porque teu médico recomendou e não está melhorando a depressão, olha, não se desespere, porque pode ser a tua genética. Não é preguiça, né? Não é preguiça, e não é que o corpo não está reagindo. O corpo não vai reagir mesmo, porque nasceu assim, né? Tem uma influência da genética. Né? Assim, Desculpa, a gente falou dos exercícios, o Theo fez uma pergunta ao contrário. Sedentarismo é sinal de depressão? Pessoa que não quer fazer muita atividade, pode se encaixar? Sedentarismo, assim, sempre fui ativo, sempre gostei de encrenca, sempre gostei de fazer, e de repente não tem vontade de fazer nada, tô apático, e aí sim vira um sedentário, junto com os outros sinais, sim, pode ser um sinal de depressão. Só sedentarismo, com certeza não, né? João Paulo, boa tarde. Gostaria de saber se a depressão pode desencadear outros tipos de problemas psicológicos, doutor? Sim. Pode, né? As desgraças não caminham sempre juntas, né? Elas vêm mais. Você pode piorar transtornos de ansiedade, né? E mais, como o indivíduo, normalmente o indivíduo que tem um transtorno depressivo, ele não tem vontade de comer, ele se alimenta mal, ele dorme mal, ele não quer fazer atividade física, os relacionamentos interpessoais dele estão prejudicados. Essa mudança no estilo de vida dele leva a outros problemas. Então, se ele já tinha uma predisposição a ter diabetes, ele vai desencadear um diabetes, hipertensão e assim por diante. É mais vulnerável ao que ele já teria, talvez, no futuro, né?
Isso, ele fica mais vulnerável não apenas a transtornos psiquiátricos, mas a vários transtornos físicos também. Olha, a Adriana Ribeiro, a grande cantora, Ai, adoro ela. Adriana, rapaziada. É Eterna. fantástica, canta, tem uma voz maravilhosa. Maravilhosa. Ela mandou um vídeo pra gente falando sobre os momentos de depressão que ela passou e que não Nossa. foram fáceis não. Vamos ver? Olha lá. Alô, Kátia, que prazer falar com você, querida, toda a galera Nossa. que tá aí sintonizada no Melhor da Tarde. Esse assunto é sério, hein, gente? É mesmo. Falar sobre depressão. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento ao nosso emocional. Eu já passei por vários altos e baixos da minha vida e não é fácil. Eu vou dar um exemplo, assim, super recente meu, da Adriana e do Albert, que a gente foi o casal Meus Amor, participamos do Power Couple. Gente, participar de um reality mexe demais com o emocional, com a cabeça, com o psicológico, com as nossas referências. E, gente, olha, a gente saiu de lá destruído e, assim, apático. Você fala, gente, não sei o que tá acontecendo. E, lógico, precisa de ajuda. Eu só consegui sair dessa onda mesmo com uma terapia, conversando. Tem gente que acha que é bobagem, não é bobagem, é super legal. Foi rápido, eu consegui me libertar dessa situação muito rápida, graças a Deus. Mas é possível, sim, sair dela, tá bom? Se eu sair, você também sai, confia. Um beijão. Valeu, Kátia. Saudade de você. Também, viu, Adriana? Um beijo pra você. E você sabe que eu lembro diversas vezes, a Adriana ia no Mulheres, quando eu apresentava, ia com a mãe. Então, esse suporte familiar também é importante, né? E ter com quem a gente conversar. Ela falou de terapia, eu acho que todo mundo devia ser incentivado a fazer terapia desde pequenininho na escola. E começar dentro de casa. A gente deixando as crianças falarem dos seus sentimentos reais. Porque às vezes a criança vai externar alguma coisa que ela sente, a gente fala, não fala assim que é grosseria, não fala assim que é falta de atenção. Como que você quer que depois a pessoa cresça e se abra, fale de suas emoções, né, Ciro? A educação emocional, infelizmente, não faz parte da maioria dos currículos, né? São várias psicoterapias, tá? Então não existe uma, existem vários formatos de psicoterapia. Um dos formatos mais estudados do ponto de vista da ciência não é que ele é melhor que os outros, é porque ele é muito bem estudado, a gente sabe que dá mais resultado. Se chama terapia comportamental cognitiva, né? Então basicamente o que ele faz? No comportamento, te ensina a modificar o seu comportamento observável, quer dizer, não é o que você está pensando, não é o que você está sentindo, é como você está se comportando. Muda o seu comportamento que a mente acompanha. E a parte cognitiva mude o seu pensamento. Então, existem várias armadilhas, a gente chama de vieses, né? Várias armadilhas do nosso pensamento. Por exemplo, pensamento tudo ou nada, não consegue ver que a vida é cinza. Ou é aqui ou é aqui, né? Isso a maioria dos pacientes que tem transtorno psiquiátrico tem essa visão de tudo ou nada. Ou a visão em túnel, por exemplo, que só consegue destacar um único aspecto, não consegue ver ao redor. Então, na terapia comportamental cognitiva, nós temos psicólogos assim excelentes no Brasil, a formação está muito, muito boa. Meus colegas de saúde mental estão de parabéns, porque o trabalho está sendo magnífico. Eles conseguem modificar, ensinar os seus pacientes a modificar tanto o comportamento, independentemente do que está sentindo, independentemente do que está pensando, e também o seu pensamento. Avançando também agora no que a gente chama de terapia do esquema, que são modos, né, são atalhos que você toma na sua mente para enxergar a vida. Todos nós tomamos vários atalhos, né? A gente simplesmente não pensa. Você pega o carro, você vai fazer um trabalho... Você vai no automático, né? Você vai no automático. E isso você faz na vida, de geral. Então, você monta esquemas para interpretar a vida. Muitas vezes isso é satisfatório, muitas vezes não é satisfatório. E esse esquema que você aprendeu, na maioria das vezes, na infância, eventualmente na escola, ele não é apenas insatisfatório, como te leva a adoecer, né? Então, isso tem que ser modificado. Mas, felizmente, olha, nós temos recursos aí abundantes, viu? Tem que procurar. É só procurar. Vamos ver um depoimento? Mariana, traz um depoimento e uma pergunta. Sem nenhum julgamento, percebo que a depressão é egoísta. As pessoas só pensam nos seus problemas, nas suas dores. Partindo para ajudar outras pessoas com problemas até maiores, como voluntariado, ajuda no tratamento, doutor? Olha, eu não acho que a depressão seja egoísta, não. Eu acho que a depressão, o indivíduo, ele não tem a energia para se relacionar, né? Ele está fechado no seu próprio mundo. Se você quiser imaginar como é que é uma pessoa que sofre de depressão, imagina um dia aí que você bebeu demais, comeu um monte de tranqueira, está passando mal e dormiu super mal e acordou assim, com dor de cabeça, torto, enxergando tudo torto, não quer ver nada. Imagina uma pessoa assim que todos os dias da sua vida são assim. Isso é um paciente
depressivo, tá? Então, o que ele merece é comiseração, o que ele merece é compaixão, o que ele merece é apoio e não julgamento. Né? Quem somos nós para julgar? Muito menos uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico desse tipo. Então é lamentável que você julgue. O que você deve fazer, sim, é apoiar. Tamo junto, né? Conte comigo, Conte né? comigo. Vamos no médico juntos, vamos no médico do seu junto. lado, né? Agora, assim, conselhos, a gente fala de uma maneira até indelicada, fala, conselhos de comadre são bons para comadre. Os conselhos profissionais são para psicoterapeuta. Sim. Psicoterapeuta vive disso. Né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Por isso que os psicoterapeutas cobram, porque eles são profissionais da área, né? Então eles vão poder dirigir e dizer, por exemplo, ser voluntário em alguma outra coisa até pode ser bom. Mas depende do momento que a pessoa está. Depende do momento, né? da condição dela e nunca é uma panaceia, nunca é. A diferença do profissional é essa, né? Ele não, para o martelo, tudo é prego. Para a chave de fenda, tudo é parafuso. A diferença do profissional é que ele tem uma caixa enorme de ferramentas. Com a ferramenta certa, né? Com a ferramenta certa para aplicar segundo a necessidade correta. E muito ajuda quem não atrapalha, gente. Se a gente não entende, o médico vai encaminhar a gente direitinho. Para a gente finalizar, temos um mito e verdade, que eu acho importante. Depressão não tem cura. Mito ou verdade? Tem controle. Né? Falar em cura, em medicina, é uma coisa super complicada. Nenhum médico se compromete. Mas, olha, tem controle, leva uma qualidade de vida maravilhosa, vale a pena investir, porque você, depois do tratamento, vai dizer, eu tinha um antes e eu tinha um depois. E, olha, esse depois é muito melhor. E, olha, não tenha vergonha de buscar a ajuda de um médico nunca. Não digo nem só de um psiquiatra, mas principalmente de um psiquiatra. Tem gente que diz que psiquiatra é médico de louco. Louco é quem não busca ajuda médica e sofre sozinho, sem perceber que tem um mundo inteiro aberto para te trazer oportunidades para você ter qualidade de vida e ter saúde. Então, busca um médico, sim. Vou passar os contatos do Dr. Massi, que é @Ciro Massi, tá aí no vídeo. O Ciro é CYRO Massi. E lá você vai ter ótimas dicas. E no Instagram, ele sempre coloca um tema ali para você conversar com as pessoas, conversar com ele. Enfim, é um bate-papo bem gostoso e mais do que isso, bem saudável, acima de tudo. Um prazer sempre tê-lo com a gente, viu? Sabe que eu sou sua fã desde sempre. Obrigado. Beijo, viu?